estamos acompanhando, né, que o Bolsonaro, usando o pretexto da guerra da Ucrânia, ele tenta novamente emplacar o projeto de lei 191 de 2020 para tentar fazer o garimpo em territórios indígenas, usando o pretexto da necessidade do potássio. Né? Então, aqui a gente tem um estudo, né, que foi feito que demonstra aqui que da necessidade de potássio, né, de territórios indígenas é uma farsa. Por quê? Né? Porque a maioria das minas de potássio estão fora de territórios indígenas. Inclusive, a maioria das minas já regulamentadas, já licenciadas, elas estão fora de territórios indígenas. O que está, as reservas de potássio que estão em territórios indígenas representam apenas 11%, como a gente pode ver aí na matéria do exame, representa apenas 11% das reservas de potássio no Brasil. Né? Então, o que está por trás disso, Paulo? Aquilo que você acabou falando bem, que é o interesse capitalista, né? Como a gente pode ver na apresentação, né? Existe um investimento bilionário de 54,1 bilhão de dólares, né, em empréstimos e investimentos em ações e títulos entre janeiro de 2016 a outubro de 2021 na indústria mineral no Brasil. Né? Então, esse estudo foi feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e pela ONG Amazon Wet, né, que trabalha nessa área ambiental. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, entre as maiores investidoras na exploração mineral hoje no Brasil, a gente tem aí, por exemplo, a Previ, né, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, mas nós temos uma série de indústrias multinacionais, de investidores multinacionais, como o Capital Group, né, o BlackRock, que são um dos maiores aglomerados de investimento, né, em commodities, em ações e títulos, né, do mundo. Então, o interesse econômico é gigantesco. Então, quando a gente fala assim, que existe uma pressão para exploração de garimpo em território indígena, é isso, na verdade, é lobby que se faz hoje, a pressão do capitalismo para colocar suas garras nesse recurso que está lá e que está em áreas protegidas, em unidades de conservação, em territórios indígenas. Né? E quem está investindo nesses fundos de investimento? Né? As maiores credores, como a gente pode ver aqui nesse estudo, são da França, dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão. Esse lobby da indústria de mineração, ele é feito, por exemplo, o deputado que pediu urgência do PL para aprovação de forma célere, passando por cima, inclusive, das outras pautas prioritárias que estão aí, ele tem um crédito na mineração de R$80 mil, inclusive ele é líder do PSDB na Câmara. Então, se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai ver que esses deputados que estão lá tentando aprovar esse PL absurdo, a gente vai ver que existe por trás interesse econômico e esse lobby que é garantido por esses deputados e a maioria deles do Centrão, aqui como é o caso aqui do Ricardo Barros, né, que é líder do governo e é do Partido Progressista e que está ali buscando, né, dar essa celeridade para a aprovação do PL, e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Então, esses dois são do progressista, então é muito bem essa caracterização, e que estão ali fazendo lobby para a indústria de mineração. E trazendo aqui para o Pará, gente, nesse cenário mais político, quem são os nossos deputados federais que votaram celeridade no processo de aprovação do PL? Né? Dando nome aqui a quem está aí fazendo lobby para a invasão dos territórios indígenas para a exploração mineral, para o garimpo na Amazônia, que não tem nada a ver com potássio, repito. Na verdade, o que eles querem é ouro, cobre, são outros elementos minerais, uma vez que, ainda que começasse a exploração de potássio nesses territórios indígenas, eles só teriam, de fato, uma exploração
daqui a 5, 6, 7 anos, né? Porque existe toda uma necessidade de construção de uma estrutura industrial para extração e processamento desse minério. Então, essa é a falácia do potássio, na verdade, um engodo para tentar explorar minério nesses territórios. E a gente tem aqui os nossos deputados federais que aprovaram a tentativa aí de passar a boiada, né, nos territórios indígenas. O Celso Sabino e o Cristiano do Vale, né, Celso Sabino do PSL, o Cristiano Vale do PL, o Éder Mauro do PSD, Joaquim Passarinho do PSD também, o José Priante do MDB, o Júnior Ferrari do PSD, Nilson Pinto do PSDB, o Paulo Bentson do PTB e o Vavá Martins dos Republicanos. Esses deputados são os deputados que estão ali alinhados com esse projeto de invasão dos territórios indígenas e, se pudessem, também colocariam as unidades de conservação para serem exploradas e destruídas para a exploração de minério para beneficiar um punhado de empresários e investidores internacionais, como a gente bem viu na matéria, que investe nesse setor mineral. Então, são esses deputados federais que estão querendo destruir não só o meio ambiente, mas toda a população que vive nesses territórios, que vivem nessas bacias hidrográficas, que vivem nas cidades, que dependem da qualidade da água, que dependem da qualidade da floresta, que inclusive fornece produtos da bioeconomia importantíssimos para a economia do estado do Pará e da Amazônia de modo geral, como é o caso do açaí, das castanhas, da própria madeira através do manejo. Então, são esses deputados que atacam a bioeconomia, o modo de vida, né, a economia do estado da Amazônia, baseado no manejo sustentável e no extrativismo, para beneficiar o lobby capitalista da grande indústria mineral no Pará, na Amazônia, né, e no Brasil. Então, muita atenção na hora do voto. Esse ano é um ano de eleição. A gente quer o quê? Ver Alter do Chão, né, que é um dos paraísos, né, reconhecidos mundialmente do jeito que está, né, com a lama do garimpo ilegal acima, né, nos rios acima, na bacia do Tapajós, sendo destruído, e toda a economia do turismo, a economia dos produtos ali sendo prejudicados. É isso que a gente quer no estado do Pará, ou a gente quer um processo de desenvolvimento de soberania e que beneficie, de fato, as características, a vocação econômica da região amazônica e do Brasil. É claro que todo mundo precisa de minério, mas tem muito minério fora dos territórios indígenas, tem muito minério fora das unidades de conservação, e esse minério pode e deve ser explorado de forma sustentável, dentro dos critérios técnicos mais avançados e que proteja a população e que gere divisas para o país, né? Não é a questão que está sendo discutida aqui. Legal, Daniel. Não, excelente. Eu acho que a exposição do Paulo, né, e justamente com a tua exposição agora, de fato, fechou todo um quadro, né, que é um quadro muito ruim, um quadro, eu diria que é um quadro muito pessimista, né, para a Amazônia e para o Brasil, né? Como está mostrado aí na imagem, né, eu acho que é importante que todos que nos assistam possam guardar, tá, o rosto de destruidores da Amazônia, que são essas pessoas que estão aí no quadro, né? Esses 9 deputados federais, eles fazem um grande desserviço, né, para o povo paraense, para o povo brasileiro, para o povo amazônico. Né? Eles, na verdade, fazem um serviço somente para os interesses internacionais, como já foi colocado pelo Daniel, foi colocado pelo Paulo há pouco. Né? Eu quero somente finalizar, Daniel, chamando aqui a um convite. Tá? Nós temos um programa aqui no canal Pororocabana chamado Pensamento em Marcha, e o Pensamento em Marcha dessa semana, da semana que nós vamos entrar, né, na próxima quinta-feira, vai ser um pensamento em marcha sobre o imperialismo. Tá? Então, discutir o que é o imperialismo, como já colocou bem o Paulo aqui, a importância, tá, de discutir, né, como o imperialismo estadunidense, né, juntamente com aqueles outros países, né, basicamente a Europa Ocidental e o Japão, acabam constituindo uma força de
de subordinação, né, de boa parte do planeta, né, e aonde essa guerra que está em curso no leste europeu é parte dessa lógica, aquilo que nós chamamos de imperativo imperialista. Então, isso é um ponto de debate, e nós vamos no programa Pensamento em Marcha. Estou aproveitando aqui já, fazendo uma propaganda, né, e convidando vocês para nos assistirem na próxima semana, aqui no canal Pororocabana. Eu quero, portanto, finalizar aqui a nossa intervenção. Acho que o X da questão, ele tem justamente essa importância, a importância de trazer temas tão fundamentais, como foi o Dia da Mulher, como foi tratado pelas companheiras que vocês assistiram, como foi o tema dos aspectos de solidariedade internacional e do imperialismo trazido aqui pelo companheiro Paulo, do MOCAP, como foi um debate tão fundamental que o Daniel colocou, né, tão central, desse projeto de lei espúrio, que infelizmente acabou sendo aprovado, né, na Câmara dos Deputados e que acaba, sim, levando ao processo de destruição das terras indígenas. Daniel, Paulo, aos companheiros aqui do canal Pororocabana, muito obrigado.